Paz a todos, queridos e amados irmãos e amigos. Eu quero refletir com você em mais um tema bíblico e hoje nós vamos entender alguns detalhes sobre o Espírito Santo. E existem muitas características do Espírito Santo e foi-me feita uma pergunta sobre essa questão e eu gostaria de esclarecer. Bom, me perguntaram se é possível um ser humano estar vivo, sobreviver sem o Espírito de Deus. Sim, a Bíblia mostra alguns detalhes de alguém que estava vivo sem o Espírito de Deus. É importante a gente entender sobre essa questão de espírito. Existem vários pensamentos sobre a questão do espírito. E o que a Bíblia mostra sobre o Espírito também é o pensamento como o pensamento de Deus, como o Espírito de Deus. E a Bíblia fala que o pensamento, ele é o Espírito. Bom, existe o apóstolo Paulo, ele chega a dizer assim, eu estou em outro lugar em espírito, em pensamento. A Bíblia diz assim, alegrei o espírito, entristeci o espírito. Como é que eu alegro o espírito? Como é que eu entristeço o espírito? Quando eu estou triste, o meu pensamento está triste, eu entristeci o espírito. Quando eu estou alegre, eu alegrei o espírito. Então, o espírito quando é que eu tenho o Espírito de Deus? Quando eu tenho o pensamento de Deus, aquilo que quando Deus coloca o pensamento dele dentro de mim, e eu estou pensando igual a Deus, eu tenho o Espírito de Deus. A Bíblia fala que nós temos que ter a mente de Cristo. Como é que eu tenho a mente de Cristo? É o pensamento de Cristo. Então, textos bíblicos, diz a Bíblia que Saul, ele saiu o Espírito de Deus dele, o Espírito do Senhor saiu de Saul. E Saul ficou vivinho da Silva. A questão é que na cabeça das pessoas, quando se fala de espírito, as pessoas pensam que é uma almazinha ou um ser, uma fantasma que sai de dentro do ser humano. Não. Em Saul, quando saiu o espírito de Saul, Saul que foi um rei escolhido por Deus e que estava fazendo os mandatos e os ensinos de Deus, ele acabou tirando os pensamentos de Deus e fazendo suas próprias vontades e os seus próprios pensamentos. Ele foi, depois que saiu o Espírito do Senhor dele, ele foi atrás de macumbeiras e coisas assim. Em Judas, capítulo 1, que é só um capítulo, Judas, o verso 19 diz que as pessoas que faz divisões sensuais, elas são pessoas sem espírito. Bom, sem espírito, pessoas sem espírito, bom, quando o texto diz que as pessoas que faz divisões sensuais, elas são pessoas sem espírito, sem pessoas sem espírito de Deus. Eu posso ter o espírito de Deus ou posso ter o espírito do erro ou do mal. Quando eu tenho o pensamento de Deus, eu tenho o Espírito de Deus, tá? O Espírito Santo, ele guia em toda a verdade. O espírito do erro, ele faz crer na mentira, diz a Bíblia, né? Quem não dá crédito à verdade, vem o espírito do erro. Então, existe alguém que convence as pessoas a acreditar naquilo que é errado. Existe um ser que faz as pessoas acreditar naquilo que é bíblico e que, para mim
e para muitos é certo e verdade, enquanto outros acham que não. Então, uma pessoa sem espírito, que faz divisões sensuais e divisões, ela é sem espírito de Deus. Quando a Bíblia diz que quando sai o espírito, quando a pessoa morre, o espírito volta para Deus, Deus tira os pensamentos das pessoas e diz os textos em Salmos que perece seus desígnios. A Bíblia diz que quem morre não sabe de coisa nenhuma e a memória vai para o esquecimento, seu pensamento acaba. A Bíblia diz que aqueles que dormem no Senhor, quando eu estou dormindo, eu não estou pensando, eu sai o espírito ou o meu pensamento sai do ser humano, sai o pensamento. O pensamento, Deus tira o pensamento do ser humano. A pessoa dorme. Quando eu estou dormindo, eu não tenho pensamento. Estou falando quando eu estou dormindo, não é quando eu estou sonhando. Quando eu estou sonhando, diz a Bíblia lá em Jó 33, que no profundo sono, um dos mensageiros de Deus, entre os milhares, ele entra no pensamento da pessoa. Quando você está dormindo, aí você sonha, né? Então, o sonho é quando o Espírito de Deus entra na pessoa. O pensamento de Deus entra na pessoa, ou um pensamento do erro também, um sonho mau, um pesadelo, o espírito do mal. E o que acontece? O espírito, a Bíblia chama de espírito o pensamento, né? Quando as pessoas foram cheias do Espírito Santo lá em Pentecoste, eles entenderam na sua própria língua. O que é que eles entenderam na sua própria língua? A mensagem do Evangelho, o plano de Deus para a salvação e o trabalho de Jesus, aquilo que os discípulos pregam nos livros novos, né? Então, eles entenderam na sua própria língua o quê? O Evangelho, o pensamento e o plano de Deus. Então, o Espírito Santo, ele guia em toda a verdade, a Bíblia é inspirada por Deus e é o pensamento de Deus. E o que Jesus ensina, segundo a Bíblia, diz a Bíblia que Jesus diz assim: quem crê em mim não crê em mim, mas crê naquele que me enviou. Então, os ensinamentos de Jesus eram o mesmo ensinamento do Pai, né? Então, é o mesmo pensamento. Então, o espírito é o pensamento. Agora, quem é que faz a gente entender? Ou o espírito do mal, né, que é um anjo caído, um anjo mau. A Bíblia, Deus, faz nós entender. Jesus soprou nos discípulos e eles abriram a mente, não um buraco, mas o entendimento, né, para entender o plano da salvação. E é interessante também que quem é que consegue abrir a mente para nós entender? Nós, seres humanos, não conseguimos colocar uma mensagem na mente de outra pessoa e fazê-la entender. Mas existe quem que pode fazer isso? O próprio Jesus, Deus, e o anjo de Deus. Existe um anjo de Deus que, biblicamente, ele faz isso. Diz a Bíblia em Apocalipse 1:1, que o anjo revela a João as coisas que em breve devem acontecer. Sabe o que é revelar? É entender as coisas de Deus e os planos de Deus para o futuro. Diz a Bíblia lá em Daniel, capítulo 10, uma voz diz assim: Gabriel, que é o anjo Gabriel, que apareceu para Maria e tal, dizendo que ela teria um filho, que é um mensageiro de Deus, que vem fazer isso. Aí foi falado assim: Gabriel, dá a entender essa visão a Daniel. Ou seja, o Gabriel, ele conseguiu abrir a mente, o entendimento de Daniel para entender a visão. Então, o Espírito de Deus, anjo, que existe um anjo, um entre os milhares, que abre a mente e que faz as pessoas entender
o Espírito Santo que guia em toda a verdade, aquele Espírito que não fala de si mesmo, que é o enviado de Deus a falar, que fala daquilo que ouviu, aquele que ouviu de Deus, ele vem e abre a mente, né? E todos os anjos são espírito também, a Bíblia fala de... Existe o espírito, pensamento, existe o espírito que abre a mente para colocar o pensamento de Deus. Então, Deus tem um anjo que consegue, Gabriel é um anjo que ele consegue abrir a mente, trazer o pensamento de Deus, que não é dele mesmo, que ele fala daquilo que ouviu e daquilo que não fala de si mesmo, mas ele traz uma mensagem de Deus e o anjo revelou a João as coisas que em breve devem acontecer. Então é o que eu gostaria de deixar para vocês, meus amigos e ouvintes do canal aí, o outro lado da verdade. Paz a todos, um abraço, Deus abençoe.